Vereador de Salvador por 3 mandatos, Kiki Bispo assumiu em janeiro desse ano a Secretaria de Combate à Pobreza, Lazer e Esporte na Prefeitura de Salvador, no mandato de Bruno Reis, em pleno ano pandêmico. Como é que está sendo enfrentar essa batalha que está sendo a Covid? É uma das principais secretarias, principalmente de assistência social nesse momento que a gente está passando. A secretaria tem vários programas que atendem esse público mais carente da cidade, oferta um auxílio de alimentação, oferta um auxílio financeiro nesse momento. Como é que tem sido? Principalmente que a gente sabe que a prefeitura enfrenta também um ano complicado economicamente. Como é que está, secretário? Bem-vindo. Obrigado, obrigado ao V Notícias pela entrevista e dizer que quando eu assumi, a minha expectativa era até mais positiva, mas infelizmente em março veio a segunda onda da pandemia e acabamos aí, temos que nos debruçar para poder amenizar o sofrimento e o drama das pessoas que já estavam sofrendo na primeira onda e que se ficou agravado na segunda, por conta da pandemia. Os números sociais, eles realmente acabam ficando muito prejudicados por conta da estagnação econômica, das medidas restritivas que acabou limitando o comércio, e isso tem impacto direto na área social. Mas Salvador, a Prefeitura Municipal, ela tem se preparado. Eu diria que de 2014 para cá, nós conseguimos estruturar a sempre, a ponto de, nesse momento, nós estávamos atravessando aí, dando as devidas respostas, sobretudo aquele povo mais vulnerável da cidade do Salvador. A gente sabe que a população em situação de rua aumentou, a gente sabe que o desemprego aumentou, mas a prefeitura ela tem mecanismos, ela tem benefícios, ela tem auxílios que têm sido fundamentais para poder amenizar esse momento pelo qual nós estamos passando. A gente tem o Salvador para Todos, né, que é um auxílio que a prefeitura concede hoje financeiro para as pessoas. Algumas pessoas já recebem esse benefício, nesse momento já em cesta básica. A gente hoje tem a população de Salvador mais de 90% vacinada com a primeira dose da vacina. A prefeitura hoje trabalha com a hipótese de manter esse assistencialismo por mais tempo ou já se fala numa forma de reduzir esse valor? A gente já tem, nós estamos pensando em reduzir com base nos números, né? A gente sabe que a UTI, os números da saúde, ele tem diminuído muito. A vacina tem avançado, isso tem favorecido que o que a gente tenha voltado aí aos poucos à normalidade. Salvador hoje encontra-se na fase verde, portanto aí com uma série de ações já, uma série de atividades já em curso. Então, naturalmente, o Salvador por Todos, que é um programa que foi pioneiro dentro das capitais brasileiras, que se levou 16 meses, 16 prestações sendo pagas ao longo desse período, nós já estamos pensando já justamente em diminuir. Nós estamos pagando por cestas básicas agora, mas não está totalmente vetado. Se vier uma terceira onda, a gente espera que não, a Delta ou qualquer outra variante aí que possa aparecer, claro que a prefeitura está preparada para poder voltar. Agora, secretário, a gente passou recentemente por um caso muito triste, né, que foi os 2 moradores de rua, um casal em situação de rua aqui em Salvador, que foi queimado e acabaram vindo a falecer, e a secretaria se mobilizou quanto a isso, né? O senhor, vi que o senhor deu uma declaração que iria cobrar que fossem apurados os responsáveis por isso e também uma chamada mais efetiva da Polícia Militar diante desse caso de violência contra uma pessoa em situação de rua. Eu queria saber como é que está o andamento disso, o posicionamento da secretaria. Nós acompanhamos de perto. Infelizmente, foi um caso que chocou a cidade. Nós não estamos acostumados a uma violência desse grau. No entanto, a gente prontamente, nós mantivemos contato com a Polícia Civil, na pessoa da diretora da Polícia Civil, doutora Cristiane, e da titular da 14ª da Barra, a doutora Mariana, que prontamente se juntou aos nossos esforços com os dados que nós tínhamos e em menos de 24 horas conseguimos prender, a polícia conseguiu prender o acusado. Infelizmente, o casal Ana Paula e Adilson, ambos vieram a óbito, né? Mas a gente continua ainda mantendo contato para que esse autor do fato possa aí penalmente ser punido. Vamos falar um pouquinho de política? O senhor está numa das secretarias mais importantes da prefeitura. Não à toa, a atual vice-prefeita ocupou esse cargo no governo de ACM Neto, antes de vir a ser escolhida como vice. E o senhor acredita que o senhor hoje... A gente sabe que o senhor tem uma ligação muito próxima com o Bruno Reis, e não é à toa que o senhor hoje ocupa esse cargo. Já é um indício de um caminho, talvez, do senhor de sair um pouquinho ali do legislativo e ir para o executivo? Eu sou muito grato ao prefeito Bruno Reis, que me delegou
aquela que eu reputo ser a missão mais importante da minha vida. Cuidar de gente tem sido muito gratificante, sobretudo nesse momento de pandemia. Poder levar uma assistência social para essas pessoas vulneráveis realmente tem me preenchido muito do ponto de vista profissional. A gente sabe que o prefeito foi secretário da Sempre, a vice-prefeita foi secretária, e eu torço que eu tenha a mesma sorte do ponto de vista do futuro político, né? Tenho me empenhado muito. É claro que nesse momento de crise a secretaria acaba tendo visibilidade. Gosto de trabalhar, trabalho de domingo a domingo, gosto de estar nas ruas, isso também favorece, mas eu estou focado nesse momento em tentar amenizar mesmo o sofrimento das pessoas. A gente sabe que a população de rua aumentou, a gente sabe que a gente tem um grande desafio, mesmo com os números sendo diminuídos dia a dia, mas a gente sabe que os efeitos ainda ele tendem a se perdurar, porque a retomada ainda vai ser lenta, vai ser gradual, e, no entanto, a gente precisa estar atento aos números, aos indicadores sociais, para que possamos aí dar as respostas ao povo vulnerável de Salvador. Kiki Bispo é vereador de Salvador, ele foi eleito, já está no 3º mandato e se licenciou para assumir o posto em janeiro na prefeitura. E eu queria saber, o senhor antes já foi candidato à presidência da Câmara Municipal. Se eu não me engano, 2 vezes o senhor estava ali na disputa, na última chegou a compor a mesa diretora ali como vice e abriu mão do posto. A gente teve Geraldo Júnior eleito novamente presidente, de novo no 2º mandato como presidente. O senhor tem nos planos se ver hoje voltando para a Câmara e tentando uma presidência, ou o seu futuro está em outro lugar, talvez ali ainda no Executivo? É uma satisfação para qualquer vereador ser presidente da Câmara, é uma honra. Eu que tenho 3 mandatos, eu sou extremamente apaixonado pelo Legislativo. Pude ocupar diversos cargos de vice-presidente, primeiro secretário, presidente da Comissão de Justiça. Então a gente conhece a dinâmica, tem uma excelente relação com os meus pares, né? Isso é fundamental. Então é uma coisa que eu alimento um sonho sim, mas nesse momento a gente está focado na gestão. O prefeito Bruno Reis tem nos delegado diversas missões e nesse momento aí de início de gestão a gente sabe que a gente precisa planejar os próximos 4 anos, que a gente precisa organizar a gestão da assistência social e, sobretudo, nesse momento que a prefeitura tem passado por uma série de dificuldades. A crise do transporte tem demandado muitos recursos. Os recursos federais que o ano passado chegaram a Salvador, esse ano já não vieram, então são desfalques que a gente tem. A arrecadação ela caiu, então naturalmente a gente precisa ter uma eficácia melhor na gestão municipal. É aquela premissa que o prefeito sempre diz, saber gastar o recurso que tem, porque nesse momento a gente tem que ter cautela, tem que ter equilíbrio. Então, do ponto de vista do futuro, eu deixo para o ano que vem, que a gente possa refletir, quem sabe, se for da vontade de Deus, mas será uma honra para mim. Geraldinho deve sair para deputado, né? Vai ficar vago. Geraldinho tem feito um grande trabalho, eu preciso reconhecer isso à frente da Câmara. Ele tem liderado os grandes projetos, seja dos vereadores ou seja da Prefeitura Municipal de Salvador, de autoria do Executivo. Ele tem falado aí que deve estar sendo candidato a deputado, já tem visitado algumas bases do interior. Ele tem, portanto, todas as credenciais, se tornou um grande líder da cidade, um parceiro aí da gestão do ex-prefeito ACM Neto, agora do prefeito Bruno Reis. Então, naturalmente, ele deve estar aí construindo o caminho político dele e a ele eu desejo boa sorte. Agora, no ano que vem, a gente tem uma eleição que o bicho vai pegar. A gente tem o governo do estado sendo disputado por ACM Neto e o ex-governador Jacques Wagner, atual senador. E hoje já se fala, a gente já está falando, o senhor falou de Geraldinho, o Geraldinho é do MDB, sempre foi da base do governo, o prefeito Bruno Reis era do MDB, né, foi eleito como vice pelo MDB, mas já se fala numa conversa, inclusive Lúcio, essa semana deu, né, uma entrevista falando da conversa com o PT, uma proximidade, talvez não para a base do governador Rui Costa, um encontro com o senador Jacques Wagner. O senhor acredita realmente nisso, que o MDB vai sair da base da prefeitura ou não? A política é muito dinâmica. A gente conseguiu trazer para o nosso grupo político 2 partidos de peso, que foi o PDT e que foi o PR. Sim. Então, naturalmente, isso agregou... Antes da base do governo. Antes da base do governo do Estado. Né? Na política, tudo é possível. Né? Mas eu quero acreditar que o MDB, até pela tradição histórica, pela parceria que sempre teve conosco, que deve manter ao nosso lado. A gente sabe que o ano que vem teremos uma eleição difícil. Eu acredito que teremos um grande Bavi. Sim. Né? Isso é uma disputa bem acirrada, mas também acredito que chegou o momento da Bahia renovar. O grupo político está aí, são 16 anos.
que com alguns acertos, é verdade, mas com muitos erros. Então, uma fadiga natural de um grupo que está aí há muito tempo. A segurança pública é um retrato disso. A educação, infelizmente, a Bahia é hoje uma das piores capitais, um dos piores estados no IDEB do país, do país. Então, o turismo da cidade não funcionou ao longo desses 16 anos. A decadência é muito grande, uma atividade que é extremamente essencial. Nós temos aí pontos na Bahia que são eminentemente turísticos e, no entanto, você não percebe a política do governo do estado atuando. Então, quem conhece a gestão do ex-prefeito ACM Neto sabe que ele se preparou para isso. Salvador é outra realidade. Ele tem mostrado isso por onde tem passado. Então, naturalmente, essa expectativa do nosso grupo político é a melhor possível e eu acredito que nós vamos, sim, ganhar as eleições do ano que vem. Neto vai mesmo sair candidato? Na última eleição ele ia sair. Neto está empolgadíssimo. Tive com ele. Quem percebe aí nas redes sociais, ele tem caminhado muito. Sim. Ele me falou de forma direta que vai percorrer todos os cantos da Bahia, vai falar com o agronegócio, vai falar com aquele agricultor que pratica ali o seu sustento familiar, vai falar com os diversos segmentos. A Bahia é um país, né? Nós temos aí diversidades culturais, diversidades econômicas em cada canto que vai. Então, portanto, o Neto conhece muito bem, até porque foi deputado federal 3 oportunidades, conhece muito bem a Bahia. O histórico do avô dele, Antônio Carlos Magalhães, né, que foi um grande governador do estado, hoje muito lembrado ainda pelos diversos cantos da Bahia por onde passa. Então, naturalmente, são uma série de fatores que acabam sendo favoráveis. E, sobretudo, o estilo da gestão, né, a grife do carlismo a nível de gestão, e isso com certeza tem empolgado as pessoas do interior, percebendo que a Bahia pode muito mais, né? Secretário, agora o senhor falou que o ex-prefeito ACM Neto vai conversar com todo mundo. E eu, muito curiosa para saber, vai conversar com o Bolsonaro? Eu acredito que Neto vai caminhar, né, pela Bahia, falando dos seus projetos e vai deixar essa questão a nível nacional que o povo decida. Eu não acredito particularmente que nós vamos ter uma interferência muito grande no ponto de vista da decisão do Estado, né? Eu acho que nós temos os bolsonaristas, nós temos o pessoal ligado ao PT, ligado a Lula, nós temos também talvez aí uma terceira via que se fala, que eu acho também jamais difícil, mas eu acho que Neto deve caminhar carreira solo aí, discutindo, debatendo os assuntos mais caros para a Bahia, e o ano que vem ele vai cuidar da sua eleição. Eu acho que esse aí deve ser a sua marca. E você, vereador, já sabe quem vai votar em 2022? Para presidente? Sendo que o senhor acabou de falar aí que essa terceira via tá difícil, então a gente vai ter um embate aí PT e Bolsonaro. Olha, a política é muito dinâmica, como eu acabei de dizer, né? Então, hoje eu não consigo enxergar a terceira via, mas pode ser que daqui o ano que vem seja possível. Quem viu a gestão de Bolsonaro ano passado, acho que poderia apostar todas as fichas que ele viria muito bem. Sim. Auxílio emergencial, né? A pandemia baixando, ele conseguiu, de fato, fazer as compensações tributárias para os estados e municípios. Então, naquela oportunidade, ele estava bem avaliado. No entanto, quando virou o ano, ele começou a negar vacina, ele começou a enfrentar, de forma, no meu ver, equivocada a segunda onda da Covid-19. Então, no entanto, ele... aliado a isso, também chegou a questão da CPI e isso tudo gerou um desgaste. Então, a legalidade também não. do processo de Lula, acredito, o fato de que antes não se colocava ele como candidato, né? Então, realmente ficava uma incógnita e estava o caminho aberto. A impressão que eu tenho é essa. O caminho estava aberto para várias pessoas. E aí, a Justiça deu o direito, né, ao ex-presidente de voltar a ser candidato se quisesse, e aí parece que fechou. Então, perdemos as outras opções. Lula já foi muito mais forte, né? É claro que a gente não subestima. Aliás, adversário nenhum a gente consegue subestimar. Sim. Mas ele não tem a mesma capacidade de antes. Por exemplo, eu não acredito muito na transferência do voto dele para Jacques Wagner, né? Do ponto de, Jacques Wagner vai estar eleito porque Lula é candidato. Eu particularmente não acredito, né? Até porque o desgaste do PT é muito grande. Ele tem uma rejeição que aumentou muito para quem aos 10 anos atrás, que era tido como um semideus. Então, esses são fatos que a gente percebe no dia a dia. Às vezes eu vou ao interior, a gente consegue dialogar com várias pessoas, então a gente percebe isso no trato das pessoas. A sigla do PT, o pessoal ficou muito frustrado, né? Se acreditava muito, sobretudo, na moralidade. No entanto, isso acabou penalizando muito, sobretudo aqueles candidatos que são do PT, que têm uma vida até limpa, mas acabou maculando a imagem como um todo. O partido carregou
a hóstia da corrupção nas costas, apesar de não ser o único partido, né? A gente sabe que a corrupção acaba assim, atingindo uma grande parte, né? Infelizmente, nem sempre todos os componentes de uma determinada sigla, mas às vezes realmente o partido acaba carregando, né? Por conta de um ou de outro que comete. Isso não só com o PT, mas partidos também de direita. O MDB, por exemplo, a gente tem o caso de Gedel e de Lúcio, né? Enfim. E o prefeito Bruno Reis veio do MDB também, então a gente sabe como são coisas diferentes. Eu diria que o PT teve uma diferença, porque a cúpula diretiva, praticamente toda ela, estava envolvida na corrupção e teve presa. Então, eu acho que isso acabou meio que... Os fundadores. Os fundadores, da base, aqueles que administravam o partido como um todo, acabou deixando essa imagem negativa. E as pessoas perceberam isso. E, naturalmente, que não é prioridade do PT, não é exclusividade do PT, mas a gente sabe que o PT... Ele, desde 79, quando foi criado, ele defendia muito isso, né? A participação popular, a moralidade. E, no entanto, quando chegou ao poder, ele fez totalmente o inverso. Isso, naturalmente, gera uma frustração muito grande nas pessoas que o colocaram eles no poder. Defendia o diferente, né? Isso. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, que agora também está com sua família envolvida em escândalos de corrupção. Pois é. Secretário, um prazer receber o senhor aqui. Espero receber o senhor novamente para falar sobre a sua candidatura, ou como vice na próxima eleição. Acredito que Bruno Reis vai tentar a reeleição, ou como presidente da Câmara, agora se consagrando, líder da Casa Legislativa. Muito obrigada por conceder essa entrevista para a gente. Boa sorte no seu mandato. O senhor ainda tem aí pelo menos uns bons meses de luta nessa Covid e de atuação junto com a parte mais carente da nossa cidade, né? Obrigado, Chay. Obrigado ao V Notícias. Satisfação estar falando com vocês. Nós estamos aí nessa luta, né, de poder defender as pessoas mais vulneráveis de Salvador, conclamando a todos, a imprensa, organizações da sociedade civil, o poder público, para juntos possamos sair desse momento. Eu acho que a gente não consegue sair sozinho, acho que é a união de todos, o esforço de todos. Eu sou muito otimista que nós estamos virando a página e com certeza teremos dias melhores. Queria aproveitar e pedir para o senhor fazer um apelo para a população para a segunda dose, para que as pessoas vão se vacinar, porque a vacina é um acordo coletivo, né, secretário? Perfeito, é preciso ter consciência da primeira dose, né? Sobretudo as pessoas mais novas que têm relutado muito aí não tomar a vacina. E a segunda dose, que é o complemento da imunização, fundamental para que a gente possa voltar à normalidade, né? Preciso ter essa consciência. A pessoa que não vai se vacinar, ele acaba penalizando não só a si próprio, que fica exposto à mortalidade, mas também aquele outro que quer voltar, que quer produzir, que quer retomar suas atividades de forma normal e ficam prejudicados. Com certeza. Muito obrigada, secretário. Um abraço. O V Notícias fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.